Boa noite, amigos. É um grande prazer tê-los novamente conosco neste projeto muito edificante da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Taboão da Serra. Fé e Direito em 30 minutos. Eu gostaria de me desculpar, que vocês me desculpassem pela minha voz, mas os assuntos são tão fascinantes que eu não consigo parar de falar. Então, minha voz hoje está um pouquinho fanhosa, mas em nome da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, da subseção da OAB de Taboão da Serra, nós damos início a mais uma edição do nosso projeto Fé e Direito em 30 Minutos, um espaço dedicado ao diálogo entre o direito e as liberdades de consciência, crença e religião, tão fundamentais ao Estado democrático de direito. Nesta edição, abordaremos um tema delicado, mas central no debate jurídico contemporâneo: a objeção de consciência, o direito que o indivíduo tem de se recusar a cumprir uma obrigação legal ou institucional por convicções morais, religiosas ou filosóficas. Trata-se de uma garantia expressamente reconhecida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 8º, mas que, na prática, ainda encontra obstáculos e controvérsias para sua efetiva aplicação no Brasil. Para analisar os fundamentos jurídicos, os casos emblemáticos e os desafios concretos da efetividade desse direito, temos a honra de receber o Dr. Samuel Luz Gomes de Lima. O Dr. Samuel cursou MBA em Liderança em Liberdade Religiosa, cursou pós-graduação em Direito Constitucional, é presidente da ABLIC, Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, é coordenador do FOLIR, Fórum Regional de Liberdade Religiosa, da IASB, no estado de São Paulo, que é uma instituição dos Adventistas de Sétimo Dia. É membro do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz, Liberdade e Crença, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Foi presidente da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, de 2019 a 2022, a primeira comissão de liberdade religiosa do Brasil, da OAB do Brasil. É ancião e diretor de liberdade religiosa da IAST Central de Diadema. E foi coordenador do Comitê da Sociedade em apoio à Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa durante o mandato da doutora Damares Moura como deputada estadual. Doutor Samuel, não estamos lhes vendo no momento, pedimos que abra sua câmera e temos um grande prazer de tê-lo aqui conosco. Doutora Tânia, que alegria, que prazer. Nem precisava apresentar todas essas funções, esses cargos. A liberdade religiosa é um ministério que nós exercemos com muita alegria e fico feliz pelo convite. Muito obrigado. Não poderia pensar em uma pessoa, um expoente tão importante para tratar desse assunto, não é? E, doutor, para iniciarmos então esse debate essa exposição tão importante, nós gostaríamos de iniciar falando sobre os fundamentos jurídicos da Constituição da objeção de consciência. Ok. A objeção de consciência é um instrumento, né, jurídico muito importante. E a Constituição traz esses elementos, né, que compõem o fundamento jurídico da objeção de consciência ali no seu artigo 5º, né, principalmente nos incisos 6º, 7º e 8º, que expressam, né, que ninguém será objeto de qualquer objeção, de qualquer. Me fugiu aqui o termo, né? O exato termo que está na Constituição, mas esses artigos eles trazem, na sua essência, os fundamentos
da objeção de consciência, né? Ninguém será privado. Quando a gente chega ali no limiar, né, dos 60 para frente, começa a dar esses brancos. Aí Aí eu sei. Aí o que acontece? O artigo 8º diz assim, né? O inciso 8º do artigo 5º. Ninguém será privado de direitos em função da sua objeção, né? De consciência por razões é, religiosas, políticas ou filosóficas. Então, a Constituição já traz esse fundamento. E, paralelamente a ele, ela também traz a prestação alternativa, que Uhum. alguém pode apresentar uma objeção, não realizar algo ou tarefa que, que cabe a todos, mas se ela se objetar, ela tem que fazer uma compensação, chamada juridicamente de prestação alternativa, tá? E aqui no estado de São Paulo, né, nós, né, participamos aí intensamente das atividades em, em favor da liberdade religiosa, na sua defesa, proteção e promoção. Nós temos uma lei recente de 2021 que é a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, aqui do Estado de São Paulo, 17.346, de autoria da doutora Damares Moura, inclusive a doutora Damares Moura, que essa semana, nesses dias, ela está retornando ao Parlamento Paulista, né? E isso muito nos alegra pelo papel, né, pela liderança e a história que ela tem na defesa desse bem jurídico tão importante e fundamental como é a liberdade religiosa. Então, a lei estadual de São Paulo, ela também contempla este, esta, este fundamento jurídico, né, da liberdade religiosa e nós temos, então, vários instrumentos. E essa lei da doutora Damares Moura, ela está se replicando pelo Brasil. Mais de 10 estados já estão é, já criaram, estão criando leis análogas, parecidas. Isso é muito bom, né? Então, esses são os fundamentos básicos, principais, que nós podemos, assim, chamar atenção nesse momento. Perfeito. Para que aqueles que nos acompanham possam entender melhor, porque só para contextualizar esse nosso projeto, a nossa intenção não é só divulgar o assunto entre advogados e estudantes de direito, mas também líderes religiosos, membros da população em geral. E assim como estudantes de direito nem sempre estão afeitos essa temática da liberdade religiosa, ou os líderes religiosos têm ou a população em geral, uma visão do que significa isso, será que o doutor poderia fornecer casos práticos e controvérsias com relação à objeção de consciência no Brasil? Olha, doutora Tânia, eu lido cotidianamente com essa questão, né? Nós aceitamos isso como um chamado de vida. Eu não, eu, a faculdade de Direito não é a faculdade da minha juventude, não é a faculdade que eu escolhi assim que eu terminei o ensino médio. Pelo contrário, tive o exercício do magistério por mais de 20 anos, mas em algum momento da minha vida eu senti um chamado para este tema. Então começamos a realizar fóruns, eventos em câmaras municipais, em, na Assembleia Legislativa de outros estados, enfim, nós começamos a mobilizar a sociedade. E desse momento, para instrumentalizar melhor a nossa atuação, eu fui cursar direito já
com uma idade assim, né, que a gente já está em fim de carreira, eu comecei a carreira jurídica, né, com 49 anos, terminei a faculdade já com 50 e poucos anos, né, e estamos ativos e recebendo esses casos. Então, nós temos, por exemplo, uma comunidade que eu respeito muito, uma comunidade religiosa, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu já tive o prazer de elaborar, como presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, de elaborar parecer sobre estudantes que foram chamados para realizar a missão, que é um compromisso religioso, que todo estudante que participa da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, na fase ali dos 18, 20, 19, 20 anos, enfim, início de faculdade, eles vão. Só que no Brasil, nas faculdades federais, nas faculdades públicas, a norma geral é que o trancamento da matrícula seja só por 1 ano e meio. Em alguns casos, 2 anos. Só que o tempo de missão desses estudantes às vezes extrapola esse limite que a faculdade dá. E nós já tivemos casos, a doutora certamente conhece, já deve ter até atuado, de estudantes que perderam o período que eles já tinham feito da faculdade, porque, por uma questão de objeção religiosa, estavam em missão religiosa, eles, quando foram retornar, já tinha caducado aquele período e eles perderam. E nós elaboramos um parecer dizendo que aquela objeção de consciência que os estudantes tinham direito pela Constituição, pelo ordenamento jurídico, infraconstitucional, pontual, eles tinham direito de voltar, de retomar a faculdade no exato ponto curricular onde eles tinham parado. Então, esse é um exemplo prático que esta comunidade, que estudantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias passam. E esse movimento, ele é parecido com o que os estudantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia também passam. Enquanto os estudantes mormons, eles fazem um período longo de serviço religioso, missão, os adventistas, eles têm o dia de guarda, que começa na sexta-feira no pôr do sol e termina no pôr do sol do próprio sábado. Então, sábado à noite, para o adventista do sétimo dia, não é mais sábado, já é domingo, porque a viração do dia, naquela interpretação bíblica deles, já é no pôr do sol. Então, veja, o estudante adventista, ele também passa pela mesma situação. O que muda entre o caso dos estudantes santos dos últimos dias e do adventista é que a periodicidade é menor. Toda semana, um estudante adventista, ele passa. Então, nós temos casos, né, que chegaram até ao STF, tanto de estudantes quanto de professores, profissionais, que tiveram seu direito à liberdade religiosa cerceado, mas se valeram da justiça e conquistaram esse direito, né? Então, nós temos casos, não daria para a gente especificar, né? Mas nós temos casos envolvendo concurso público, nós temos casos envolvendo professores que foram cerceados no seu direito de liberdade religiosa, envolvendo alunos, desde o primeiro grau até a Suprema Corte. Nós temos casos no Brasil, inclusive, doutora Tânia, para os operadores do direito que nos assistem, para os líderes religiosos, estudantes de outras áreas. Esta semana, hoje eu recebi houve uma movimentação num processo que eu estou conduzindo contra uma faculdade municipal. Vou até declinar aqui, porque não é segredo de justiça, né? É uma faculdade municipal
de uma cidade do interior de São Paulo que tem uma lei de liberdade religiosa bem completa. É uma das cidades que replicou a lei estadual de liberdade religiosa e essa faculdade cerceou o direito de dois estudantes na faculdade, ali no internato. É uma faculdade de medicina e eu tive o prazer de ser contratado como patrono, como, né, advogado dessa questão. O juiz deu a liminar, ele atendeu o nosso pedido de liminar e agora o Ministério Público pediu a manifestação do coator, né, da autoridade coatora, e as explicações também do prefeito, da prefeitura. E eles responderam, mas responderam já concedendo o pedido de que as aulas que eles faltaram pela objeção de consciência fossem repostas, e o juiz, então, eles não vão ser reprovados por faltar no dia de guarda. E vocês precisam fazer uma escala para eles agora completarem essas aulas fora do período de guarda religiosa. Então, na sexta-feira passada, eu recebi a comunicação da escala que a faculdade montou, e hoje o Ministério Público já se manifestou que não é competência deles, que o juiz pode tocar o processo, porque não precisa de manifestação do Ministério Público, porque não está enquadrado naquelas situações que o Ministério Público precisa efetivamente se manifestar. Então, esses são exemplos práticos. Poderia falar de outras situações envolvendo a liberdade religiosa, a questão, por exemplo, de mulheres muçulmanas que também querem adentrar em alguns espaços usando vestimenta, tirar fotografia para um documento que envolve a liberdade religiosa, que envolve a objeção de consciência. Mas esses dois casos dos estudantes adventistas e estudantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, eles são muito corriqueiros, muito comuns, porque são duas comunidades religiosas muito ativas na sociedade e que têm o mesmo fervor pela defesa da liberdade religiosa. Excelente. O doutor já entrou na outra questão que nós gostaríamos de levantar sobre a efetividade e a jurisprudência, trazendo fatos já tão saídos do forno, como se diz, né? Como Esse é. está no forno, esse que eu falei, ainda não teve a conclusão, né? Mas a Sim, liminar foi concedida, o Ministério Público falou: olha, juiz, que você decidir, está decidido, e a faculdade já apresentou a prestação alternativa nos autos do processo, né? Então, agora só falta mesmo o juiz proferir a sentença ali definitiva e caso encerrado. certo, perfeito. O doutor citou a prestação alternativa. Então, a objeção de consciência está bem delineada, o doutor esclareceu muito bem o que significa esse direito. Mas você poderia falar um pouco sobre a prestação alternativa? O que isso significa de fato, essa prestação alternativa? Então, olha, eu vou dizer o seguinte: há uma expressão que ela é corriqueiramente usada nessas situações, e ela é usada até por magistrados, operadores do direito, mas há um equívoco no uso dessa expressão. Por exemplo, dizem assim: os adventistas pedem o abono de faltas no sábado porque eles guardam o sábado. Então, na realidade, o adventista ele não pede o abono de faltas. Ele pede a oportunidade de realizar atividade que cairia no dia de guarda religiosa, que para eles é o sábado, para eles realizarem essa atividade alternativamente num outro momento fora do período de guarda religiosa. Perfeito. Então não é abono. Abono
é algo que você deixa de fazer e não precisa fazer nada em troca. O nome já diz, prestação alternativa. Ou seja, é prestar aquela atividade que eu faria naquele período de guarda religiosa, no outro momento, mas com o mesmo conteúdo daquele momento que caiu no período de guarda religiosa. E nós temos aqui, falando de fundamentos é, jurídicos, né? Nós temos a lei, a LDB, que é a lei. É, Diretrizes e bases. isso, a Lei Nacional de Direitos e Base, né? Uhum. Ela estabeleceu, a partir de 2019, o artigo 7º-A, que trata justamente deste tema da objeção de consciência, principalmente, né, como é uma lei de diretrizes e bases da educação nacional, ela estabelece ali, porque o inciso 8º do artigo 5º, ele fala da prestação alternativa, mas ele não estabelece como essa prestação alternativa Sim. se dá, né? Uhum. E o que acontece? A LDB, através do artigo 7º-A, estabeleceu, no âmbito da educação, como é essa prestação alternativa. Então, quem entrar na LDB, a lei 9394 de 2000, de 96, ela vai então trazer ali os critérios da prestação alternativa por objeção de consciência para quem dela precisar fazer uso. Então, então a prestação alternativa é a atividade que eu realizo em compensação àquela atividade que eu deixei de fazer por objeção de consciência no momento regular. Então, é estabelecido um momento alternativo ou uma situação alternativa, por exemplo. A LDB fala, lá no artigo 7º-A, que poderá a aula acontecer num outro horário, fora do dia de guarda, poderá ser feito um trabalho acadêmico com o mesmo conteúdo daquela aula que o estudante faltou. Então, tem possibilidades que a própria lei já estabelece. Excelente, doutor, excelente. É, algum tempo atrás eu tive a oportunidade de, numa um evento, ter alguns professores universitários. Eu fiquei muito chocada que uma professora disse, fez uma referência não muito gentil com relação à obrigação que ela tinha de corrigir prova de alunos que exerceram direito à objeção de consciência. Por isso que eu acredito que esses espaços que nós procuramos abrir, que o doutor participa de tantos espaços, está sempre falando sobre isso, é importante, porque quanto mais nós falarmos, mais as pessoas podem começar a compreender a importância disso. Embora a minha fé não seja a mesma que a sua, nós temos o mesmo direito de exercer as nossas convicções. Claro. E temos que respeitar, assim como nós esperamos que respeitem o nosso direito, não é? Olha, Eu, doutora Tânia, sim, desculpa interromper, mas eu sim, queria perfeito. falar só uma frase muito importante. Respeitar não significa concordar, mas ver o outro como portador do mesmo direito que nós reivindicamos para nós mesmos. Não é verdade? Então, nós podemos ter divergências doutrinárias, divergências filosóficas, mas o respeito entre uma posição e outra, nós devemos construir uma ponte. E o nome dessa ponte é respeito. Excelente, excelente colocação, doutor. Doutor, a questão agora que nós gostaríamos de abordar é a objeção de consciência como direito individual em um Estado laico, né? Se o Estado é laico, não existe a, como se diz, um contraponto, uma divergência entre a questão de nós vivermos um Estado laico no Brasil
e assim mesmo sermos protegidos pela objeção de consciência? Não existe aí uma mistura de interesses? Olha, muito boa pergunta e muito significativa. Por quê? Nós precisamos entender. Eu sou professor de língua portuguesa, né? Durante 20 anos eu exerci o magistério e nós precisamos compreender os conceitos. O que é uma coisa? Como que nós sabemos o que é isso, o que é aquilo? Através do conceito. Então nós precisamos entender o que é Estado laico. Primeira coisa, Estado laico é um Estado que não mistura a religião, as questões religiosas com as questões de Estado. Mas ele tem o dever de proteger o fato religioso. Então, o Estado laico, ele não promove o fato religioso, mas ele protege. O que é essa proteção? É o direito que toda organização religiosa tem e que todo ser humano tem de professar a sua crença individualmente e as organizações religiosas de terem os seus fundamentos teológicos, é, o seu estatuto, enfim. Né? O Estado tem que proteger, ele tem o dever de proteger, seja a organização religiosa da matriz que for. Mas o Estado laico não é o Estado laicista. O que é um estado laicista? É o Estado avesso à religião, que ele impede qualquer tipo de movimentação e de manifestação religiosa. Então, laicismo não é a mesma coisa que laico. Primeira coisa. E segunda coisa, o Estado laico também não é um Estado ateu, que não aceita a religião de qualquer forma. Então, o Estado laico, ele, ele, ele respeita e protege todas as manifestações religiosas, inclusive aquelas de quem não tem religião alguma, como os ateus, como os agnósticos, mas eles estão protegidos da mesma forma pelo Estado. Mas o Estado não vai promover uma religião. O Brasil, por exemplo, não tem uma religião oficial desde a proclamação da República em 1891, né? Então, isso precisa ficar bem claro, tá? Essa questão do Estado laico, do Estado laicista e do Estado ateu. Perfeito. Em todas as nossas entrevistas, pelo menos 99% delas, nós sempre trazemos à baila a questão do Estado laico, porque muitas pessoas não compreendem. Eu gostei muito do que o doutor, essa distinção que o doutor fez entre o laicismo e o laico, o Estado laicista e o Estado laico. Não é mais um conteúdo importante que nós precisamos assimilar, porque muitas pessoas criticam a atividade de parlamentares estaduais ou federais que fazem parte da bancada religiosa. Já participei de várias discussões sobre isso, não é? E é interessante porque se admite a bancada ruralista, que defende os interesses da atividade rural, mas se critica a bancada religiosa, que na realidade está defendendo os interesses de toda a população, que é o direito de crer e não crer em algo, ou uma filosofia, ou de não crer em nada, não é? Então, acho Verdade. muito importante estarmos sempre repisando essas questões, ampliando essa visão do que significa o Estado laico, da importância dele, da importância como indivíduos como a doutora Damares e outros expoentes que se embrenham na vida política para fazer valer os nossos direitos. Como o doutor falou sobre a questão da objeção de consciência no artigo 5º, inciso 8º, não definir como exercer a objeção de consciência, não é? Então, veio a Lei de Diretrizes e Bases
ajuda, complementa, orienta, efetiva o uso e a prática desse direito. E assim são outros direitos. Agora, doutor, caminhando para o final, essa conversa está muito boa, eu gostaria de ficar aqui mais uma hora É explorando esse verdade. assunto que é tão rico. Doutor, ah, para aqueles que nos ouvem, para dentro da sua experiência, mais de 10 anos nessa área, muito mais, 20 anos vinte nessa e um área, anos. 21 anos nessa área. Inclusive, gostaria de enfatizar o Dr. Samuel é um organizador de fóruns estudantis de liberdade religiosa. Ele sempre procura promover o conhecimento, onde ele, em todas as áreas, em todos ah, os pontos da nossa sociedade que ele tem acesso, todos os lugares que ele tem acesso. Mas especial, a juventude é muito especial nesse ponto, porque eles estão formando uma visão, e é importante que eles formem, porque eles são o nosso futuro, e nós Verdade. esperamos uma sociedade mais consciente dos direitos e garantias individuais. Agora, dentro dessa sua experiência, dessa prática com fórum é, interreligioso para a juventude estudantil, como para encerrarmos a nossa entrevista, qual é a mensagem que o doutor gostaria de deixar para aqueles que nos acompanham e que vai se reverberar enquanto esse vídeo estiver no ar? Olha, muito obrigado, primeiramente, doutora Tânia, por esse convite tão especial. Eu envio um abraço e um agradecimento também aos membros da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da gloriosa subseção de Taboão da Serra, a sua diretoria. E quero dizer o seguinte: a mensagem que eu deixo é uma campanha que foi realizada à época que nós participávamos da comissão estadual de liberdade religiosa da OAB, em São Paulo, e foi uma campanha muito, mas muito feliz. E ela tinha uma frase, e a frase-chave dessa campanha era: a religião, a crença pode ser diferente, mas o direito tem que ser igual. Então não há diferença entre católico e evangélico, eles são iguais. Não há diferença entre oriental, ocidental, a religião A ou B. O direito é igual. E o debate da liberdade religiosa, por incrível que pareça, não é em torno da religião, é em torno do direito. Porque todo mundo tem o direito inalienável, toda pessoa tem o direito inalienável de professar a crença religiosa da sua escolha de acordo com os ditames da sua consciência. Então, o conselho que eu dou é esse: respeite a religião do outro, conviva em harmonia, promova a paz e o direito de cada um exercer a sua religião. Muito obrigado, doutor Samuel. É sempre um banquete estar com você e ouvi-lo. Doutor Samuel foi um grande apoiador da formação da nossa comissão de Taboão da Serra, a primeira comissão de liberdade religiosa da OAB de Taboão da Serra. Participou ativamente em muitos dos nossos eventos. Então, sou muito grata a ele por me permitir dar a mão a ele e somarmos forças nessa jornada tão especial. Obrigado a todos que nos acompanham. Não se esqueçam de que nós teremos é, outras entrevistas. Por favor, nos acompanhem, porque o tema da nossa comissão é educação para uma cultura de paz e cidadania. E somente o conhecimento pode nos tornar livres da ignorância que fomenta a violência na nossa sociedade. Obrigado, doutor Samuel, obrigado a todos que nos acompanham. Gostaria, antes de encerrar, agradecer muito a nossa presidente da subseção da OAB de Taboão da Serra, a doutora Bianca Bononi, que nos apoiou sempre desde o início e que está sempre
somando forças conosco para tornar possível os trabalhos da nossa comissão. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, doutor Samuel, muito obrigado. Oi, prazer estar Tchau. com vocês.